E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Professor Guf de Inglês aqui, trazendo uma aula especial. Uma aula de revisão para essa prova que vocês vão fazer no final de semana. A prova da EA. Essa é uma das provas mais lindas de inglês das carreiras militares que eu já fiz, e quiçá de todos os concursos que eu já trabalhei. Porque é uma prova que valoriza bastante a língua inglesa. Você que está aí que vai fazer essa prova, galera, hoje eu trouxe coisas que vão acalmar o seu coração. Porque está aqui às vésperas da prova, e aí, o que eu faço? Será que vale a pena? Revisão disso aqui, o que eu vou revisar? Hoje eu trouxe para vocês, galera, algo que faz muita diferença. Muita gente estuda olhando para o edital. E esse edital nem sempre vai te preparar bem para uma prova, tá? O edital ele não vai te dizer o que cai mais, o que cai menos. A maioria das provas de inglês cobram basicamente todos os principais conteúdos do inglês. Então, assim, não adianta falar assim, olhando para o edital, estuda isso, isso, isso. Depende de como a prova cobra. Tem provas que estão lá, tópicos no edital, que caem muito numa prova e na outra não. É bom ver tendência. É claro que isso não quer dizer que nunca caiu nos últimos 10 anos. Quer dizer que não vai cair na próxima? Não. Quer dizer que a probabilidade é menor. Vamos estudar o que caiu mais, o que é mais recorrente. A prova de um ano para o outro ela pode mudar consideravelmente? Pode. Algumas provas mudam completamente a pegada. Mas a prova da EA ela tem sido uma prova bem consistente aí nos últimos 15 anos. Tem 15 anos que eu já analiso essa prova e vejo assim uma consistência. Mudando um pouquinho aqui, pega aqui, mas você não vê uma mudança bruta, é uma pegada diferente. A prova é a mesma, galera. Prova da EA é uma prova que ela traz realmente bastante diversidade, tá? Então vamos lá. Para o nosso encontro aqui de hoje, primeiramente vamos entender o seguinte. Nós, quando falamos da EA, nós temos a BCT e a EA especialidades, né? Então você provavelmente já sabe disso, mas só para ficar bem claro. BCT para controlador de voo, tá bom, galera? Tráfego aéreo, controle de tráfego aéreo. Essa prova aqui, ela tende a ser mais puxada do que de especialidades. Especialidades eles colocam lá no edital básico. Não é tão básico assim, eles pegam mais leve. É uma das provas mais tranquilas de se trabalhar em geral, mas não é toda questão que é fácil não, tá bom? Quando eu falo básico, tem uma concentração maior de questões mais acessíveis, mas nos textos mais tranquilos, mas não é básico não. É um básico para intermediário, beleza? E na do BCT eles colocam lá intermediário, e a galera pensa, nossa, então deve ser uma prova bem mais difícil. Não. Dependendo da prova, a diferença não é tão grande assim, não. Claro, é acima, mas não é um salto de, nossa, que prova difícil. Não. Ela vai trazer um desafio, você vai precisar ter um conhecimentozinho, mas a pegada das duas são meio parecidas em geral. Tem alguns detalhes que eu vou mostrar para vocês hoje, mas vamos lá. Quando falamos, as duas provas trabalham com 24 questões. Gente, isso é o maior número de questões de inglês que tem nesses concursos principais aí. Nenhum concurso principais me traz mais de 24 questões. Você tem concursos como a SpaceX trazendo 12. A ESA traz 10. Aí você pega a AFA que é 16. Você pega a EFON que é 20. Você tem aí, mas 24, rapaz, é uma quantidade boa. O que permite que a prova possa explorar várias coisas. Então, o interessante da prova é que, assim, com esse número bom, ela consegue explorar ainda, quer repetir. É incomum em algumas provas eles cobrarem duas questões do mesmo tópico, né, gramatical, quando falo de gramática. Não é uma coisa comum, não, porque tem poucas questões, eles vão variar. Já na EA é comum eles repetirem, né? Na mesma prova está cobrando, duas questões aqui de moldal verbs, duas questões de conjunções, duas questões de pronomes. É comum eles repetirem, até mais. Então, é uma prova bem diversificada, mas ela vai ter o seu trabalho em gramática, vai ter interpretação, vai ter vocabulário. Ela tem ali meio distribuidinho, tá? Claro que o vocabulário é um pouquinho menos, na maioria delas aqui. Você tem um pouco mais de gramática. Gramática é o que predomina mais nessas provas mesmo, beleza? E aí agora a gente vai entender. Porque hoje eu não trouxe para vocês apenas o edital. Eu não vou explicar o edital. Hoje eu vou comentar o edital rapidamente. E eu vou mostrar para vocês em cima do raio-x. Isso sim você vai ter noção. Eu fiz um raio-x das 8 últimas provas e você vai ver, cara, qual é a pegada, o que a gente espera aí, Guf, para as próximas provas aí, para essa próxima prova. Bom, vamos ver a tendência. Mas a gente também vai olhando pelo edital, a gente tem uma noção daquilo que é mais provável de aparecer ou não. Então, vamos dar uma olhadinha? Se liga só, acompanha comigo. Esse é o edital do especialidades, tá vendo lá? Ele fala assim, ó, língua inglesa, nível básico. Nível básico é a intenção dele, mas nem todas as questões são básicas, mas muitas questões são acessíveis, tá bom? Para os candidatos que optarem pelos demais grupos de especialidades.
Então eles vão falando de vários tópicos, tá? Só para vocês terem noção, eu vou verticalizar aqui para a gente ficar mais fácil a gente falar e separar aqui. Vamos lá. Vários tópicos gramaticais. Artigos, aparece um pouquinho, nem aparece tanto. Quando fala de substantivo, eles podem cobrar gênero, singular, plural, composto, contável, incontável e forma possessiva. Não é muito não, tá? Aqui também não aparece muito. Artigos, substantivo, não. Adjetivos, opa, adjetivos sim. Já vou botar um asteriscozinho aqui. Dá atenção, adjetivo aparece um pouquinho mais. Posição, formação pelo gerúndio, particípio, nem tanto. Grau de comparação, opa, isso aqui já aparece mais. Grau comparativo já é uma coisa que você já vai ver com mais incidência mesmo e aparece em várias provas, tá? Olha só que legal. Deixa eu dar um zoom aqui pra gente focar, ficar melhor aqui, vocês verem aqui. Olha aí, ó, pronomes. Galera, isso aqui, ó, não tem muito o que revisar, não. Mas dá uma dica pra vocês. Pronome, né? Os tipos de pronomes. Pessoal do caso reto e oblíquo. Pronomes indefinidos. Pronomes relativos, demonstrativos. Os possessivos, os reflexivos e relativos. Pronomes e advérbios interrogativos. Isso aqui, sim. Aí pronome, vamos lá. Como é que costuma cair questão de pronome na maioria das provas? Referência pronominal. A maioria das provas vão trazer assim, o pronome tal refere-se ao substantivo tal. Eles não querem saber classificação, completar. A maioria das provas não tem esse de completar com a opção correta. A maioria, cuidado, não são todas. Beleza? Aqui na A aparece algumas questões, uma ou outra assim, de complete com pronome adequado. Eu preciso entender a diferença de usar, por exemplo, usar um he e usar um him. Usar um I e usar um me. Tem que saber essa diferença, pronome sujeito, pronome objeto. É importante conhecer, mas não é a minha maior aposta. Golf, se cair questão do pronome, você acha que vai cair complete com a opção correta? É mais provável, não quer dizer que vai cair, mas é mais provável referência pronominal. O pronome tal refere-se ao substantivo tal. A gente vai ver daqui a pouco umas questõezinhas, vou mostrar os padrões para vocês, beleza? Voltando aqui então. Advérbios, ele cai, é questão de vocabulário, tá bom? Mas não é uma coisa de, nossa, estuda e revisa advérbios, não, tá? Numerais, gente, vou falar para vocês, não é o tipo de coisa que você tem que revisar. Numerais, assim, a prova que mais cobrou numerais foi a. Porém, nos últimos anos não tem aparecido muito, nem era assim uma coisa que aparece em toda a prova. Não, cada 10 provas, 2, 3, 4 provas, sei lá, cobram. Né? Quando aparece, né? Às vezes não aparece não, numeral não é assim, nossa, é reincidente. Mas, se for cair questão numeral, o mais provável é na EA. Ela cobra. Como assim numeral, Golf? Saber os números por extenso. Ele pega um número do texto ou de uma frase e fala assim, esse número na sua forma escrita seria, ele vai colocar lá. Forma ordinal, forma cardinal. É legalzinho dar uma revisadinha, mas não é aquela coisa de, nossa, como se despenca, não. É interessante pra gente conhecer, tá bom? Preposição, galera, preposição é uma coisinha que aparece também, tá? Mas não, assim, revisar as regrinhas do in, on, at, vale a pena dar uma atençãozinha para in, on, at, beleza? Assim como conjunções, isso aqui sim, galera, aí eu vou dar uma atençãozinha. Conjunções eu acho que vale muito a pena, tá? Conjunções é uma aposta alta, ele aparece bastante, com muita frequência, tem provas que não aparecem, eu vou mostrar já para vocês estatística, mas conjunção vale a pena dar uma revisadinha assim. Preposição não tem muito o que revisar. Ela pode trazer uma questão de completar com a preposição adequada, que vai ser aquela preposição que assim é antes, é depois, é em cima e embaixo. Pode ser o complemento de um verbo, um substantivo, um adjetivo. Ou pode ser até mesmo os clássicos in, on, at. Está na mesa, né? Está on the table, essas coisas. Pode cair essas regrinhas aí. É legal dar uma olhadinha, mas não é uma coisa que eu falar assim, olha, dá atenção que é a que mais cai. Ela aparece conjunção, já aparece com muita frequência. Vale a pena dar uma revisadinha nas conjunções aí sim, tá bom? Agora vamos lá. Agora, verbo, galera, aí eu vou falar para vocês. Quando eu falo estudo verbal, ele fala verbos regulares, irregulares, eles não cobram isso, tá bom? Auxiliares, beleza? Ele não vai ficar cobrando, não é uma coisa comum, não. Se é regular, irregular, não. Os tempos verbais, isso aqui eu vou chamar a atenção para vocês. Tempos verbais, sim, vale muito a pena você dar atenção, galera. Tempos verbais, simple present, present progressive, simple past, past progressive, simple future present perfect, modal verbs, infinitivo, gerúndio, tudo isso aqui eles podem cobrar, modos imperativos. Subjuntivo nem cobra muito não, gente. Subjuntivo não cobra muito não. O resto eles cobram bastante e bem comum. Deixa eu dar uma dica para vocês. A prova da EA é a prova que mais gosta de cobrar o nome dos tempos verbais. Classificação, vamos lá. Eles adoram pegar assim, os verbos sublinhados no texto, a frase e tal, estão no qual tempo? Aí eles vão colocar as alternativas.
Essa aí é uma parada que é bem pouco comum em outras provas, gente, mas na EA ela é uma coisa muito comum, tá? É bem provável que caia uma questãozinha de você classificar em qual tempo verbal, se é simple present, present progressive. Lembrando um detalhe que a EA, ela gosta de usar o termo progressive. É a mesma coisa que continuous. Continuous e progressive é o nosso gerúndio, tá bom? Da língua portuguesa. Os dois são a mesma coisa, só para saber. Mas é mais comum de você ver o termo progressive na EA. Mas tem por questão que ela botou os dois, tá? Na mesma questão. Então, só para vocês saberem, esse negócio de classificação ajuda, daqui a pouquinho eu vou dar dicas para vocês, tá bom? Então vamos lá, voltando aqui, ó. Orações condicionais, não aparece tanto, mas elas aparecem. Voz passiva, é legal dar uma revisadinha, já vou dar uma dica para voz passiva daqui a pouquinho. Phrasal verbs não aparece tanto no especialidades, mas no BCT aparece, beleza? Question tags é legal dar uma revisadinha, não aparece tanto, mas é uma coisa simples de revisar. Recomendo fortemente vocês darem uma atenção aí, tá bom? Então, peraí, vamos lá. Pronto. Resumindo, tá aí, ó. Então, calma aí. Muito bem. Esse aqui é o edital, tá verticalizado. Eu coloquei aqui os principais tópicos para vocês, tá bom? A gente, claro, está sintetizando bastante o que a gente encontra aqui. Mas aqui você já tem uma noção legal do que você pode encontrar aí na sua prova, beleza? É basicamente os principais tópicos gramaticais da língua inglesa. Então não tem assim, olhando para o edital. Por isso que eu quero que você olhe para o que eu vou mostrar para vocês agora. Isso. Agora sim, vamos lá. O que eu estou mostrando para vocês aqui agora, galera, é o raio-x. Vocês conseguem ver, ó, aqui, vocês conseguem ver o que estatisticamente mais aparece na prova. Vamos dar uma olhadinha? Se liga só. Você percebe que assim, ó, eu coloquei assim, do que mais aparece para o menos aparece no total, né? Claro, estou baseando assim na quantidade total. Todas as provas, 24 questões, aí você vai colocar aqui, são 10 provas que eu coloquei para vocês terem uma análise, ajuda bastante a ter uma boa perspectiva aí. Tá? Então vamos lá, nós temos 20, 21, 22, 23 e 24. São 10 anos de prova aí, galera, que a gente tem, né? São 10 anos, não, são 5 anos, né? São 10 provas que nós temos aí. Olha só, primeira coisa que a gente vai ver aqui, galera, interpretação. Nas provas de especialidades, você vê que interpretação 6, 7, 6, 7, 7, 7, 3. Teve umazinha aqui, ó. Tem uma aqui com 3 aqui, mas a maioria 6, 7. Você percebe que 6, galera, é 1/4 da prova, né? Olha só que legal. Então já tem uma noção que assim, 1/4, um pouquinho mais de 1/4, é a interpretação de texto. Então não é a coisa que predomina na prova, mas está ali, gente, presente, sempre vai ter a questão de interpretação. Eles gostam de pegar textos nivelados, é muito comum pegar um texto e tirar de material didático, texto curtinho, texto feito para estudante de inglês, que não vai pegar pesado no vocabulário. Às vezes é aquele diálogozinho bem simples, às vezes uma frase, gente. Às vezes eles pegam uma frase, um parágrafozinho assim, 2 frases, 3, coisas curtinhas e objetivas, tá? Interpretação é algo bem provável, né, de você encontrar, quer dizer, não, é algo certo de aparecer aí na sua prova. E interpretação eles não vão pegar pesado, não tem o que revisar de interpretação. Interpretação é a parte que vai fazer a leitura do texto e vai resolver as questões. Elas costumam ser simples. Entender o texto, entender as questões, não costuma apresentar desafio. Mas não quer dizer que não seja, né, desafiador aí. Vamos lá. Vocabulário. Você vai ver que vocabulário tem prova que teve assim, ó. Você pega aí na última prova. 1, 2, pô, tem prova que teve 6. Então tem provas que tem mais, tem menos. É aleatório. Aí alguns alunos me perguntam assim, Guf, esses de vocabulário, eles são vocabulários técnicos, vocabulário da área, uma coisa assim voltada para a área da aviação? Tudo? Não. Nem na especialidade, nem no PCT, que faz sentido. Pô, controlador de voo tem que saber inglês, então eles devem perguntar termos técnicos. Não. Galera, a maioria das provas de concursos militares não fica focando em vocabulário técnico específico, não, tá? A pegada deles é vocabulário de uma forma geral, que tende a ser termos conhecidos, tende. Isso não é regra. Tem provas que eles dão uma arrochada aí, tá? Então, vou dar uma dica para vocês. Tende a ser, não quer dizer que, né, vai ser assim. Mas a maioria das questões de vocabulário são de vocábulo. Para você que manja do inglês, eu me viro bem com o inglês, tem que ser de boa. Guf, eu não sei o que é palavra. Dica, olha o contexto. Vai eliminar as opções. Ele não está querendo testar se você sabe. Ele nunca vai perguntar assim, a palavra tal quer dizer? Não, a palavra tal sublinhada no texto, em negrito, no ele sempre vai contextualizar. Usa o contexto para eliminar opções. Para pelo menos você chutar entre 2, entre 3, mas não chutar, né, entre 4, né, todas as opções, tá bom? Vamos cá. Voltando então.
Aí vem aqui, ó, pronto, verb tense. Isso que você tá vendo aqui foi aquilo que eu te falei. Quando eu falo verb tense, aqui, ó, você tá vendo, ó, verb tense tem 2, 3, 4, aqui teve uma, aqui não teve nenhuma, 2, uma, não teve. Em geral, é muito comum na sua prova de aparecer aqui na EA tempos verbais. Eles adoram cobrar isso aí, tá, galera? E quando eu tô falando isso, é o nome do tempo. Verb tense é qual é o tempo verbal. É bem comum na prova, mas você vê que algumas provas não apareceram, tá? Tende a ser simples, tende a ser acessível, não é uma coisa... É mais identificar mesmo os elementos, a estrutura base de cada tempo verbal. Lembra que é a mais provável de cobrar isso aqui. Outras quase nunca cobram. Em prova que nunca cai uma questão, nome do tempo verbal. Eles não querem saber disso. Tranquilo? Vamos lá. Aí, galera, vocês vão vendo aqui, ó, pronomes que eu falei para vocês, que tende a ser referência pronominal. Você viu que, ó, tem anos que aqui, ó, não apareceram, tá? Aqui dá para ter uma noção. Deixa eu tirar isso aqui para não bagunçar. Olha aqui, ó. Você tá vendo aqui, ó. Teve anos que não apareceram pronome, mas teve anos que apareceram 3 questões de pronomes aí, ó. 3 questões, tá vendo? Word function, galera, é função de palavra. Não tá no edital escrito word function. Função de palavra, galera, é quando eles vão cobrar assim. Essa palavra que tá em negrito no texto é verbo, substantivo, adjetivo, advérbio. Eles gostam muito de cobrar esse tipo de coisa. Tá? Algo bem recorrente mesmo. Então, função de palavra é algo bem típico da EA, não é típico em outras provas, uma ou outra pode cobrar, mas não é recorrente, mas a EA é muito recorrente. Gulf, o que eu faço numa questão como essa? Contexto, cuidado, você bate o olho só na palavra, você está acostumado dela como verbo, você olhou a palavra book, cara, todo mundo conhece a palavra book como livro, só que aí às vezes você olhando o texto e book não está como livro, está como um verbo, o verbo agendar, reservar algo, book a flight, é reservar um voo, tem que tomar cuidado com isso. Tá? Então, tem que olhar o contexto para ver como é que vai ser isso aqui. Aí você vê assim, formas verbais, completar com a forma adequada do verbo, comparativo e superlativo, tá vendo aí, ó? Ele aparece um pouquinho, tem anos que não apareceram, pô, mas teve anos que teve 3 questões de comparativo e superlativo. Modal verbs também vale a pena dar uma revisãozinha aí, ó, modal verbs can, could, may, might, ajuda bastante, tá bom? Adjetivo, galera, não tem muito o que revisar não, é mais vocabulário mesmo para vocês. Conjunção, sim, tá? Deixa eu marcar aqui o que vocês têm que revisar, que fica mais fácil de falar para você, ó, revisa isso aqui, ó. Porque tem coisa que não adianta você querer revisar. Isso aqui, revisar, beleza. Essas que eu estou botando setinha são as que vale a pena vocês darem uma atençãozinha. Pô, te dar um toque, revisar daqui alguns tópicos aqui. Advérbios é legal, é uma lista mais comum de palavras que você tende a ver aí. Dá uma revisadinha na nossa aula de advérbios, tá bom? Tag question, ela é simples, não cai muito, ó. Você tá vendo que, nossa, não tiveram muitas. Mas você vê que, pô, é relativamente reincidente. Você viu que nas 3 últimas provas apareceram. Pô, é legal dar uma atençãozinha para tag question, tá bom? Phrasal verb, daqui para baixo, galera, já vou falar para vocês, já não é coisa assim que tem, ó, por exemplo, phrasal verb não tem muito o que revisar, é vocabulário. Negativa interrogativa não tem de cair tanto assim, preposição, como falei para vocês, é legal dar atenção. Embora você viu vários anos sem aparecer, olha aqui, galera. Tá vendo? Apareceu nas 4 últimas provas. Voz passiva, voz ativa, é legal dar uma atençãozinha, apareceu nas 2 últimas provas, tá bom? Plural, ele é meio solto aqui, não é das coisas que eu vou recomendar que vocês revisem, assim como numerais. Daqui para baixo, não tem nada muito pontual que vale a pena vocês revisarem. Ó, atençãozinha para o pronome relativo que apareceu nas 2 últimas, pode ser uma nova tendência, tá? Relativa, que nem usar o who, which, that, tá? Esses pronomes relativos, eles são uma coisa que já podem aparecer. Isso que eu estou mostrando para vocês aqui é o edital de especialidades. Agora, né, o raio-x de especialidades. Vou mostrar rapidinho do BCT para vocês terem uma noção e verem como é que é a pegada aqui. Olha só, vamos dar uma olhadinha então. Do BCT, ó, isso aqui é do BCT. Você vê que um edital já é um pouquinho maior. Assusta, né, galera, quando coloca aqui. Mas deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Esse é o edital do BCT. Esse é do especialidades. Nossa, do BCT é bem maior, né, Golf? Tem bem mais conteúdo. Não, galera, se você bater o olho e analisar, você vai ver que é basicamente os mesmos conteúdos e que a grande diferença mesmo que eu vejo é que, aqui, ó, discurso direto e indireto. É porque eles, na verdade, colocaram as coisas que estão lá, só que aqui eles colocam, tipo assim, olha só. Aqui ele coloca assim, ó, question tags. Olha o que ele colocou aqui, ó, question tags e tag answers. Tá, é a mesma coisa, gente, basicamente a coisa. Ele só colocou um edital um pouco mais encorpado, mas, gente, ele colocou farinha. Isso aqui que é realmente, ó, são os 2, ó, na verdade esses 3 tópicos aqui são os 3 que
Mas realmente, isso aqui é uma coisa mais relativa, mais aparece na prova do BCT. O resto é basicamente a mesma coisa, só que eles botam mais exemplos, eles só deixam mais encorpado o negócio. Então, na prática, galera, é isso que eu quero que vocês entendam. Então, a pegada, assim, das duas em edital é muito semelhante. Não tem diferença considerável. Agora, quando vamos para o raio-x, você vê que, assim, qual é o lance do BCT? Você pensa, se ele é intermediário e o outro é básico, então o BCT vai ter mais gramática. A gente sempre associa dificuldade com a gramática, mas não. Ele não tem mais gramática, não. Ele cobra a maioria das provas tem mais interpretação. Até porque ele não quer testar se você domina a gramática, quer testar se você tem um bom nível de inglês, que a gente testa com a interpretação em vocabulário. Então ela vai ter mais interpretação em vocabulário. Quer ver? Olha só. Olha aqui o raio-x, como é que fica mais fácil. Você vai ver que quando eu falo de interpretação, a diferença é enorme. Enquanto lá você tinha 6, 7, 3, aqui 9, 15, 12. Tá bom, tivemos aqui 6, 7, 10, 12, 7. Vocês estão vendo que assim, tem provas que às vezes fogem do padrãozinho mesmo, tá? Mas você vê que é mais provável você encontrar uma quantidade maior. O que torna a prova mais difícil? Não, ela vai tornar um pouco mais cansativa. Você vai ter que ler mais textos, responder mais questões. A dica de gramática, para quem já conhece mais de gramática, ela é mais objetiva, mais papum. Tem algumas que você vai gastar um tempinho melhor para analisar. Mas de gramática, elas não são desafiadoras para quem manja da gramática. Texto, eu vou gastar um tempinho, tenho que olhar com atenção, procurar informação. Mas não é uma prova tão mais difícil. Essa fica a dica para vocês. Ela é uma prova que ela tende a ser mais tranquila, mais de boa. Mas relaxa, que o nosso encontro de hoje não é só sobre isso, não. A gente vai analisar as últimas provas e vou dar dicas em cima das questões daqui a pouquinho. Só não vou fazer as questões de interpretação, porque elas são que vão gastar mais tempo. Aí, realmente, vai dar um trabalhozinho, tá bom? Vamos dar uma focada aqui no que é relevante. Então, vamos lá. Interpretação é a primeira coisa que mais aparece, depois vem vocabulário. Aqui você vê que tem prova, tiveram 6, 5, 5. Você tem provas, na última aí tiveram 6. Você vê que vocabulário, então pode aparecer mais aqui. E aqui já é mais aleatório, galera. Pode ser uma palavra bem desconhecida, como pode ser uma palavra mais acessível, mais comum para as pessoas. Ainda cai aquelas de tempos verbais, né? De é presente, é passado, é futuro, é contínuo, perfeito. Tá bom? Você viu que aqui nem aparecia tanto. Mas, poxa, olha aqui, como você está vendo aparecendo aqui, Embora na última não apareceu, olha que tem uma quantidade considerável. Phrasal verbs aparece mais aqui do que ela aparece na especialidades. Ambas cobram phrasal verb. Tem nos editais, essa que é a parte legal. Quando você pega aqui nos editais, phrasal verb aqui, phrasal verbs. Esse aqui é do BCT. Assim como você vai ver, phrasal verbs. Cadê? Aqui, tá no finalzinho. Phrasal verbs, tá vendo? Nas duas você tem phrasal verbs. De novo, o que é o phrasal verb, Golf? Phrasal verb é quando você combina um verbo com um adjetivo, com um advérbio ou uma preposição, e você dá um novo sentido para aquela ação. Não é um novo sentido totalmente diferente, mas ele modifica. Tem que tomar muito cuidado, porque assim, não é qualquer verbo com preposição que é um phrasal verb. Embora essa não é a habilidade mais cobrada, ele pode perguntar, assinale qual opção contém um phrasal verb que não contém um phrasal verb, tá? Por exemplo, go to school. Go to. To é a preposição de go. Quem vai a algum lugar. I will go to school. Go to não é um phrasal verb. Esse to é a preposição de esse, é um verbo preposicionado. Phrasal verb é quando você dá um sentido diferenciado. Por exemplo, give é o verbo dar. Give to me. Dê para mim. Give to. Essa é a preposição de give. Mas se eu falar give up, estou usando outra preposição e mudou o sentido. Give up é desistir. Aí deu um sentido diferenciado. Vale a pena revisar phrasal verb aí na vez da prova? Galera, adoraria que sim, dizer que sim, mas não existe uma lista concisa, não é gramática, não é um tópico, não é uma coisa, né? A gente teve aula de phrasal verb e tudo mais, só que isso não é uma das coisas mais, assim, práticas. Qual o problema de phrasal verb? É porque existem dezenas de milhares de phrasal verbs. As combinações são... Então, um dicionário dessa grossura. Então, isso aqui não é uma coisa que eu recomendaria você revisar. Isso aí vai ser uma coisa da sua fluência, do seu vocabulário, que você adquiriu até agora. Mesmo que eu te passasse uma lista de 50, fazer você decorar 50 phrasal verbs, e existem muitos, né? Então, toma cuidado com isso aqui, beleza? Então, olha aí, phrasal verbs aparece, formas verbais, como a gente viu nos dois, formas verbais e termos verbais aparecem, conjunções também está entre os tópicos que mais aparecem, embora, na última não apareceu. Poxa, mas aqui teve duas, aqui teve uma, beleza? É bom te dar atenção, tem prova, teve 3, olha aí,
ficar esperto com isso. Adjetivo, que entra muito para a parte de vocabulário, embora entre algumas questões relacionadas à posição. Pronomes, que também aparece um pouquinho aqui, nem tanto quanto no outro, mas aparece. Voz passiva, voz ativa, modal verbs, igual a gente viu lá também. Função de palavra, um pouco menos que na outra, mas também aparece. Olha aqui, ó, nas 3 últimas apareceu, então, legal. Comparativo e superlativo, aí já começa a aparecer quase nada, né, galera? Daqui para baixo, você vê que não tem tanta... Tem, assim, um pouco de tudo. É um pouco de tudo. Você vê que tem coisa que é plural, galera. Olha, caiu uma questão de plural aqui. Vale a pena, vou fazer BCT, vale a pena? Não é só prioridade. Gente, mais uma vez, pelo amor de Deus. O que eu estou mostrando aqui é para você ver assim, Goof, não dá para você revisar daqui pro dia da prova toda a gramática da língua inglesa. Então, prioriza o que cai mais, que é o que tem mais chance de aparecer na prova. Infelizmente, você pode gastar um tempo, uma energia, revisando algo que nem apareceu. Mas, poxa, olhando para aqui, a gente já tem uma noção nesse raio-x. Então, pega o raio-x e toma como parâmetro aonde que você vai dar mais atenção. Só que eu vou mostrar as 2 últimas provas de cada grupo, para vocês terem noção, opa, como é que cai, né? Porque não adianta falar, cai plural. Tá, mas o que precisa saber de plural? Que aí já vou dar dica, ó. Se for isso... Foca nisso aqui, foca naquilo ali. Porque quando eu falo de um tópico, às vezes tem muitas coisas diferentes que eles podem me cobrar. Por exemplo, pronome. A maioria das questões de pronome é referência pronominal. Revisar pronome não ajuda. Mas tem uma outra questão que é complete com o pronome adequado. Aí eu preciso saber. Eu vou usar pronome sujeito ou pronome objeto. Aí tem que saber umas regrinhas disso aí. Beleza? Então vamos lá. Prova de 2024. Primeira prova de 2024 é a especialidades, tá bom? Vou pegar aqui. Vamos dar uma olhadinha, né? Essa é aquela prova de 2024, olha, de 7 de interpretação, vocabulário, teve de tempo verbal, teve de pronome, teve de função de palavra, forma do verbo, comparativo, superlativo, teve 2. Modal verb, adjetivo, conjunções, teve the question, preposição, voz ativa, plural, teve 2 de plural nessa aqui, ó. E pronome relativo, tá vendo? Vamos dar uma olhadinha? Então vamos lá. Primeira coisa, gente, fica a dica para vocês aí, ó. Deixa eu já aproveitar. Goof, os textos, por ser da EAA, né, que é da aeronáutica, eles são textos voltados para a aviação. No controlador de voo costuma ser. Não é regra, mas costuma ser. Já na especialidade não é comum. Tá? É bem aleatório, é um texto sobre qualquer tipo de coisa. Vamos dar uma olhadinha, vamos ver? Aqui, ó, por exemplo, ó, isso aqui. Como que o sono transformou o futebol profissional? Não tem nada a ver com a área da aviação. Beleza? Eu não vou corrigir todas as questões, eu vou comentar as questões assim, dar dicas em cima delas. Por exemplo, questão aqui, ó, essa primeira questão. Cheap. Cheap é barato. Em negrito, no 4º parágrafo, é o oposto, que ele fala, escolha o oposto de cheap. É vocabulário, galera. É adjetivo, mas é vocabulário. Cheap é barato, expensive é caro. Beleza? Affordable é viável, razoável e econômico. São coisas diferentes. Então, a resposta correta é a letra A. Beleza? Não estou corrigindo, mas eu estou já dando dica aqui só para poder facilitar, tá bom? Olha aqui, ó. Qual tag question seria correta para a frase sublinhada no texto? Você está pegando esta frase. Então, vamos lá. Qual é a dica que eu dou para vocês? Se cair tag question, lembra que tag question é aquela ideia de eu falar assim, está frio hoje. Eu afirmei. Aí eu pergunto, não está? Se eu afirmar, eu inverto a ideia. Eu vou negar perguntando. Se eu negar, eu vou afirmar perguntando. Está frio hoje? Tag question. Não está? Ou então, não está frio hoje. Está? Perceberam que eu inverto a ideia. Tá bom? Então, eu tenho que pegar o tempo verbal do que está lá e criar uma forma curta, simples, frase curta, auxiliar e o pronome, né? Como assim, ó? Agora, muitos times e jogadores, é o sujeito, are making, estão fazendo. An effort, estão fazendo um esforço para melhorar os seus padrões de sono. Então, are making, verbo sujeito é many teams and player. Bom, eu já sei que vai ser they, não vai ser it, porque eu estou falando de algo no plural. Já tirei essa da brincadeira. E o verbo ali, auxiliar, é are making, are é auxiliar. Então, vai ser aren't they. Não vou usar o don't, porque eu tenho o auxiliar ali. E eu não posso usar o are, porque eu manterei a ideia, regra da pilha, tá? Tag question, se eu estou afirmando, na tag question eu vou negar. Se eu estou negando, na tag question eu vou afirmar. Isso em casos gerais. Beleza? Então tá aí, ó, fica a diquinha para vocês de tag question. Número 27, escolha um alternativo que melhor descreve o texto. Item de interpretação.
tá bom? Aí, para eu fazer isso aqui, eu faço a leitura do texto e aí eu consigo chegar na conclusão. Essas são as que a gente vai pular porque gastaria um tempo para traduzir o texto e não tem dica muito especial para isso aqui. Eu estou usando as questões que são mais pontuais para a gente trabalhar. Por exemplo, olha aqui, ó. Questão 28. A expressão do texto que tem a fórmula adjetivo mais substantivo, então vamos lá. Você que está em casa, isso aqui agora, já fica a dica, tá? Isso aqui é o que vocês precisam saber. A expressão do texto, cadê aqui? A expressão do texto, que tem a forma adjetivo mais substantivo. É uma forma diferente de eles cobrarem, que normalmente a questão de função de palavra é a palavra sublinhada no texto, ou as palavras, são verbo, substantivo, adjetivo, advérbio, pede para você classificar. Aqui ele quer qual que tem a ordem, primeiro adjetivo e depois substantivo. Então, são palavras tiradas do texto, claro que tem um contexto, gente, pelo amor de Deus, não olha para a palavra solta, que como eu falei. Se olhar para a palavra boca, a boca é livre, é substantivo. Você vai marcar, substantivo. Só que aí você olha num texto, não, ele não está funcionando. Você não precisa nem saber o significado. Essa parte legal. Pela construção, é um verbo. O que significa eu não sei. Ótimo. Você tem que entender a pegada mesmo ali, mas é no contexto, tá bom? Vamos dar uma olhadinha? Então vamos lá. Adjetivo substantivo. People asked. Pessoas perguntaram. Isso aqui é substantivo verbo. Tá fora. Pressure people. Vamos lá. Pressure people na linha 9. Então vamos lá. A pressão que as pessoas sentem, pressure people feel, tá? Então, pressão é substantivo e people também é substantivo. Então, tá fora. Promoting happiness, promovendo a felicidade. Não, promovendo é um verbo e felicidade é um substantivo. Então, não é a combinação. E perfeccionista, tendências. Tendência é um substantivo e perfeccionista é um adjetivo. Então, pronto. Letra D, resposta correta. É um atípico, mas usa o contexto a favor. Beleza? Número 29, questão de interpretação, de acordo com esse contexto. Olha só que legal, né? Que ele fala assim, olha o título do texto. A busca da felicidade pode terminar em dor. Pursuit é perseguir, buscar algo, né? Vamos lá, ainda no mesmo texto, na mesma sequência, ele me traz essa questão aqui, ó. Escolha a alternativa que pode substituir a palavra sublinhada no texto sem mudar o significado. Então vamos lá. Qual que pode substituir esta palavra sublinhada? Can é o verbo poder. Vamos lembrar dos modal verbs. Can, could, may, might. São os clássicos. Pode da língua inglesa. Lembrando que a gente tem o must e o should ainda, que são os principais. Tem mais, né? Mas estou mostrando os principais só para a gente lembrar. Beleza? Will é o auxiliar de futuro will. Não posso trocar o can. Pode por will, irá. May, may, calma aí que ele saiu aqui, calma aí, clicou em alguma coisa aqui, espera aí que ele, rapaz, o que rolou aqui? Calma aí, pronto, voltou, vamos lá, can, could, may, might, olha aí, agora voltou. Can, could, may, might, galera, são o famoso pode. Então, normalmente eles são a mesma ideia. Normalmente, não é sempre. May tá valendo. Deixa eu ver. Should deveria. Não, deveria e pode são duas coisas diferentes. To também é deveria. Eles são sinônimos, esses dois aqui. Então, realmente, a letra B, modal verb. Aí, ó, modal verb aparecendo na sua prova. Tá vendo? Questãozinha mais light, mais tranquila. Agora, vamos lá. Escolha a alternativa que preenche o espaço em branco com as corretas palavras. Olha aqui, ó, você vai ter que interpretar quão gratificante seria para ela se as pessoas perguntassem. Quão gratificante seria se as pessoas perguntassem? Pensa no português. Quão gratificante será se as pessoas perguntassem? Não. Quão gratificante seria. Would be. Entendeu? Porque aqui a would have had nem faz sentido. Teria tido, né? Não faz sentido. Nem usa would have had. Nem se usa assim. Would have had existe estrutura, mas não encaixa. Teria tido. Esse seria o teria tido. Quão gratificante teria tido para ela? Não, seria. É só pensar. Eu vou ter que interpretar. Esse tipo de estrutura, galera, é um tipo de estrutura que aparece, que eu vou ter que interpretar o contexto e ver qual é a forma verbal adequada. Vou apelar para a interpretação para pensar na lógica do português, onde encaixa a maior parte. Não é tudo não, mas encaixa. Beleza? Tenta pensar na lógica do português. Então, se as pessoas perguntassem, passado.
quão gratificante seria? Então é uma situação hipotética, essa é a segunda condicional. Tá vendo? Fica atento a isso aqui. Vamos lá, mais questões aqui. Outro texto, o braço da liberdade. Vamos lá. A alternativa que preenche o espaço branco no texto é... Então, galera, olha só. Você vai ter que interpretar. A Estátua da Liberdade é provavelmente blá 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 ícone dos Estados Unidos. The most famous é o mais famoso ícone dos Estados Unidos? Bom, letra A tá valendo. More famous, more é comparativo. Eu tenho que comparar. Ela é mais famosa que outra coisa. Menos famosa que também é comparativo, assim como essa aqui. Ele não está comparando, porque ele fala assim, a Estátua da Liberdade é menos famosa ou mais famosa do que a Torre Eiffel. Ah, beleza, que o Cristo Redentor. Mas ele não fez essa comparação. Então, até uma dica para vocês. The costuma ser obrigatório no superlativo. The most ou the least. Já fica a dica para vocês. Isso é superlativo, tá bom? Mais o adjetivo. Só ficar atento a isso aí. The most famous, tá bom? 33, ela é uma questão de interpretação. 34, escolha a melhor alternativa de acordo com o texto. É interpretação. 35, chegamos agora num ponto chave que eu queria chegar. Essa questão 35 é a questão que eu falei para vocês que é bem comum em outras provas, que é referência pronominal. Ele não quer saber se o pronome é sujeito, se é objeto, se é flexível. Ele quer que você interprete. Não tem gramática aqui, não tem regra. Gramática pode até ajudar a eliminar uma questão ou outra aqui, mas normalmente nem vai ser isso, vai ser o contexto. Eu não respondo essa questão usando gramática. Vamos lá. Escolha a alternativa ao qual refere-se ao pronome they em negrito no texto. Então ele está aqui, ó. They está em negrito. Então eles, os historiadores, os ombros, os engenheiros ou os planos. Gramaticalmente todos encaixam. Você vai ter que olhar pelo contexto. Então vamos lá. Durante um trabalho de restauração nos anos 80, os engenheiros notaram que a estrutura dentro da cabeça da Liberdade, ombros e braços, eram diferentes de como eles eram mostrados nos planos de Eiffel. Eles pensaram o plano, pensaram no encaixa. Os ombros pensaram também não. Os historiadores ou os engenheiros? Os engenheiros perceberam isso e eles pensaram que os construtores tinham feito erros. Engenheiros. Você faz a pergunta, eles quem? Interprete. Vai ser na interpretação que você vai matar uma questão dessa. E não na gramática, que a gente tende, né, a pensar na parte gramatical, mas é na interpretação que você mata. Beleza? Vamos lá. From space, do espaço, o astronauta soa alarme sobre crise climática. Tá vendo outro texto assim que não tá sobre a aviação em si. Número 36, questão de interpretação. Número 37, boa questão de vocabulário para a gente trabalhar. A expressão sublinhada no texto é semelhante de significado a. Ele pega isso aqui, ó, soar o alarme. Então vamos lá. A parte legal é que assim, por isso que eu falo questão de vocabulário. Eles podem pegar uma coisa assim mais aleatória que, caraca, a maioria já aprendeu. Eu faço muito esse teste, dou aula para turmas presenciais e pergunto, galera, quem conhece essa expressão? Quem conhece essa palavra? Eu peço para levantar a mão, para ter uma noção de a maioria da galera não conhece. Que uma coisa é o que eu acho que a galera conhece, outra coisa é ver. Então eu pergunto muito para os meus alunos. E aí assim, só alarme, eu perguntei, galera, quem sabe a ideia do soar alarme? A maioria sabia, porque a gente fala aí em português, né? Soar alarme é alertar sobre algo, beleza? Então, soar alarme pode ser literalmente soar alarme, você ativar o alarme, como também pode ser um sentido metafórico, soar o alarme para algo, chamar atenção para algo. Aí você olha para as alternativas. Então, ele fez uma videochamada do espaço para soar o alarme. Para acalmar, soar o alarme não é para acalmar. Para resgatar, soar o alarme você não está resgatando. Para salvar, muito cuidado, dependendo do contexto, soar o alarme vai salvar as pessoas. Mas ele não fez uma chamada do espaço para salvar as pessoas. Foi então para warn, alertar as pessoas. Tá vendo? Você tem que justamente pegar a ideia no contexto. É vocabulário, claro, sempre dentro de um contexto. Tá bom? Vamos lá. Ainda no mesmo texto, ele pega assim. A palavra do texto que tem um plural regular é... Essa aqui, ela já foi uma questãozinha difícil. Primeiro, plural não é muito comum, como a gente viu, de cair nas provas, tá bom? Não é das que mais cai aqui. Ela é mais comum de cair numa ESA da vida, tem caído bastante. Mas aqui não é a pegada principal, não, tá bom?
Aí vamos lá. A palavra do texto que tem um plural regular é change. O plural é changes. Climate, climates. Pearl é pearls. Crisis vira crises. Tá vendo? Olha aqui, ó. Crisis. Você troca o I pelo E. Isso é um plural irregular, que não segue a regra de acrescentar um S, S, S. Então, agora, isso aqui é plural de latim. Galera, aí aqui eles... como eu falei para vocês, a prova não é toda fácil, não é toda difícil. Ela predomina questões acessíveis, tá? Mas tem uma questão ou outra dessa aqui que eu perguntei em sala de aula e não é qualquer um que sabe responder. Então, você manja inglês, manja bem? Ótimo. Se não, você vai ter que chutar, porque ele nem te deu a palavra no plural para você conhecer, isso aqui está diferente. Não, te deu a palavra no singular. E ele quer saber qual que tem um plural irregular. Você tem que conhecer o plural das palavras. Não é comum, não é uma coisa que, você acha que vale a pena eu revisar plural? Não é uma preocupação, não. Agora, olha aqui, ó, preposição. Aí sim, galera, aqui eu estou falando de uma coisa já que pode cair de diversas formas na sua prova. Pode ser uma coisa mais pontual, como pode ser também uma coisa mais objetiva, tá bom? Olha só, vamos lá. Preposição é uma coisa que tende a ser algo que você vai ter que olhar pelo contexto. Não dá para usar as regrinhas, não. Igual aqui, ó, por exemplo. Um astronauta francês usou uma videochamada do espaço para soar o alarme sobre as repercussões que estavam piorando da mudança climática que ele pode ver da estação espacial. Quando eu falo ver a partir de um lugar, from space, from the International Space Station, eu vou usar o from. O from é a ideia de origem. O que já me ajudou, se eu souber, a eliminar, porque é todos a mesma aqui, só muda a ordem que vai ser. Se eu já soubesse que era o from, pronto, já eliminei. Mas é claro que você não vai fazer isso. From, já pronto, já matei. Eu acho que é o from. Aí vou para outra, então, dá uma olhada. Através de portholes, através das janelinhas da estação espacial, ideia de pertencimento, da estação espacial, beleza? Aí lá embaixo, nós vimos regiões inteiras queimando da estação espacial. No Canadá, quando você fala de área, cidade, estado, país, continente, uma área, eu uso in, e ficou aberto por uma nuvem. Isso aqui é a preposição que é usada para voz passiva. Todos nós vimos a Califórnia coberta por uma nuvem. Então, pronto. Aí aqui, galera, esse aqui é onde falo para vocês. Essa parte de preposições, tem umas que é regrinha. Quando eu falo de área, por exemplo, cidade, estado, país, continente, em Canadá, pronto, você já matou. Golf era a única que eu tinha certeza. Eu sabia que era em Canadá, não by Canadá, não from Canadá, não of Canadá. Em Canadá, é no Canadá. Beleza, só tem uma opção que tem um in como a terceira. Tá vendo? Aí, ó, você vai eliminando para aquela que você sabe. Dica quando tem mais de uma assim, vai caçando. Essa eu tenho certeza. Por ela, vê quais que você elimina. Para as que você tem certeza. Claro que você pode se enganar, mas, é onde você vai partir ali. Mas é complemento de verbo, substantivo, aditivo, dependendo do contexto mesmo, para a gente trabalhar isso aqui. Beleza? E aí, vamos lá. Outro texto, ainda na mesma prova. As crianças podem mostrar sintomas de ansiedade mais cedo, né? Tá vendo como é que a temática é um tema diferente? Qual palavra pode substituir cleanliness sem mudar o significado? Galera, cleanliness é uma palavra nada convencional. Perguntar sobre isso aqui, galera, pega muita gente. Isso aqui não é uma palavra nada convencional. Por quê? Porque vamos lá. Os verbos excessivos aos pais pode ser um sinal de que a criança está lutando com desordem de ansiedade. Os experts dizem. Então, disciplina excessiva não encaixa. Dependência excessiva dos pais pode ser. Desobediência pode ser. Desconexão não vai encaixar. Faz muito contexto você achar que é desobediência, criança ansiosa, desobediente, mas só uma dica para vocês, é letra B, dependência. Isso é para mostrar que algumas palavras não são simples, eles não pegam leve não, tá bom? Então só para a gente ficar esperto, questão de vocabulário, pode ser um termo convencional, como esse que eu perguntei em sala de aula, a maioria dos alunos não sabiam, normal não saber, tá bom? 41 é de interpretação de texto, 42, forma passiva. Vou dar dica para vocês agora. Primeira coisa que você faz quando vê uma voz passiva. Normalmente eles adoram fazer isso com todas, mas às vezes pode ser com outras. Ele muda o tempo verbal da frase. A dica é o seguinte, voz passiva
Eu escrevi uma carta foi escrita por mim. Eu não posso falar uma carta será escrita por mim. Não posso mudar o tempo verbal. Eu tenho que usar exatamente o mesmo tempo verbal. Então a primeira dica é o seguinte: qual das alternativas tem o mesmo tempo verbal que a frase original? Vamos dar uma olhada? A frase original, vamos lá, no texto, em negrito, vamos lá. Desordem e ansiedade são marcadas. São marcadas, esse é o auxiliar da voz passiva, então o tempo verbal está aqui, marcado é o verbo principal no passado particípio. Na voz passiva é o verbo to be que determina o tempo da frase, está no presente simples, tá bom? Então isso aqui, ó, está no simple present. A dica é o seguinte: qual das alternativas aqui tem simple present? Então vamos dar uma olhada aqui, ó. Do verbo marcar. E é do verbo marcar. Tem que tomar cuidado com isso, tá bom? O verbo marcar. Então, have marked, presente perfeito, tá fora. Marked é passado, tá fora. Mark é presente e mark é presente. Opa! Eliminei duas nessa primeira dica que eu dei para vocês. A segunda é, ele trocou o sujeito e objeto? Voz passiva, você tem que trocar o sujeito, as cidades são marcadas, e o objeto, por preocupações persistentes excessivas. Aqui na letra D, ele manteve desordem e ansiedades. E não, eu tenho que inverter isso aqui, tá bom? Então, é a letra C. Então, mas eu posso ir pela interpretação. Desordens de ansiedade são marcadas por preocupações excessivas e persistentes. Ó, a letra C. Preocupações excessivas e persistentes marcam a desordem de ansiedade. Você está vendo que assim, eu posso ir no feeling que a gente já tem em português, que a gente já sabe utilizar, se eu traduzir ali tudo bonitinho e ver, é só lembrar, voz passiva, troca sujeito e objeto, cria um verbo to be de acordo com o tempo verbal da frase e o verbo principal para o passado particípio sempre, tá bom? Fica a dica para vocês aí. Opa, foi, agora foi. Agora, vamos lá. Essa questão, galera, é a questão que eu vou chamar a atenção, porque ela não é das mais comuns, mas apareceu nas últimas provas. É legal ficar atento aí, galera. Vai que, né? A gente tem que ficar atento a esse tipo de coisa aí. A correta palavra que completa o texto é... Então, bora. Isso aqui está falando de pronome relativo, tá bom? Então, who e whom eu uso para pessoas. Which eu uso para coisa e whose eu uso para posse. Eu vou olhar pelo contexto qual que encaixa. Então, vamos lá. Rachel Busman, uma psicóloga clínica baseada em Nova York e consultora comportamental e cognitiva que se especializou em ansiedade. Quem se especializou em ansiedade? Rachel. Então, o pronome que vai vir aqui, ele está referindo-se a Rachel. Rachel é uma pessoa, então vai ser o who ou whom. Beleza? E aí, qual a diferença, Gulf, de who e whom? Só uma dica para vocês. O who, eu vou usar quando for sujeito ou objeto. Esse eu vou usar só quando ele for objeto. A Rachel se especializou. Rachel especializou não é o sujeito, então não pode ser o whom. Não pode usar o which, que é para coisa, e não pode usar o whose, que é o cujo ou cuja, a ideia de posse. Então, who specialize, que se especializou. Então, galera, só para falar para vocês, embora estatisticamente não é o que mais caiu nos últimos anos, vou dar uma atençãozinha, porque está cobrando aí, é legal a gente ficar esperto, né? Vai que, né, aparece. Vamos lá, número 44. A palavra sublinhada no texto é a forma comparativa do adjetivo. A palavra sublinhada worse é o comparativo de bad. Tá vendo aqui, ó? É relativamente simples, né? É o comparativo irregular. Né? O bad vira worse. E ele pede qual é essa palavra. Olha aí, ó. Chargezinho, eles costumam trazer charge. E aí entra aquela questão que eu falei para vocês. Os verbos was, ate e chewed estão no... Bom, galera... Já deu para sacar, se você conhece o verbo to be, que está no passado. Was é o verbo to be no passado. Ate é o passado. Esse aqui é o verbo to be. Esse aqui é o verbo eat. E esse aqui é o verbo chew, verbo mastigar. Que se você está vendo um ED, ele é passado. Então, isso aqui é presente perfeito? Não. Simple present form? Não. Past perfect? Muito cuidado. É passado, mas não perfeito. Simple past. O que seria o passado perfeito, Golf? Had eaten. É usar o auxiliar had mais o verbo no passado particípio.
Esse seria o passado perfeito. Já fica atento com isso aí. Então lembra que eu te falei que a IA é que mais gosta de cobrar esse tipo de pegada, tá bom? Já fica atento a isso aí que se já ajuda vocês terem uma boa noção. Vamos lá, número 46. De acordo com comic strip, com quadrinho, podemos concluir a interpretação. 47. Escolha a alternativa que contém a forma do plural das seguintes palavras do quadrinho. Lembra que cobrou um plural mais difícil lá? Olha que questão besta, galera. Plural de man, cat e dog. Resposta, letra C. Man, que é irregular. Cats, regular, o S, e dogs, regular também. Então, assim, você vê que lá na outra ele pegou o plural de palavra do latim, que não era algo muito convencional. Nessa aqui, ele já colocou uma bem mais acessível. Por isso que eu falei, predomina questões acessíveis. Tá? Nem todas tão básicas assim, mas predomina questões acessíveis. Aquela, ela fugiu um pouquinho da curva, não era muito simples. Cleanliness, nossa, não era nada convencional. Beleza? Dá pra gente ter uma noção aí. E a última dessa prova aí, olha quem apareceu, conjunções. Tá bom, galera? E ele fala assim, lê o quadrinho e a única alternativa que não expressa uma ideia contrária para completar a frase é, bom, but, however, e nevertheless, todos eles são a ideia de entretanto, porém, contudo, todavia. O thus, tá bom, isso aqui. O thus é o que foge do padrão. O thus é o portanto, que é uma conclusiva. Então ele fala, a única que não expressa ideia contrária, todas as três são sinônimos e expressa ideia contrária, de oposição. Thus é a ideia de conclusão e não seria o ideal para completar lá. Resposta, então, letra B. Beleza? Ó, deu para matar. A gente conseguiu matar aí, pegar uma noção de uma prova das especialidades. E agora eu vou comentar agora. A gente fez uma análise mais geral. Vou comentar agora a próxima, um pouco mais objetivo, só para a gente comentar algumas questões mais típicas mesmo, tá? Mas você já deu para ter uma noção de, várias coisas que aparecem. A gente vai ver algumas outras se repetindo aqui na segunda prova. Vamos dar uma olhadinha? Olha a segunda prova, galera. Segunda prova, tá? Ainda das especialidades. Se liga só. Olha aqui. Aqui ele já fala, um piloto adolescente aterriza no Quênia. Opa, então ali ele já colocou um texto voltado para a aviação. Olha aqui, ó, usando comparativo e superlativo, tá vendo? Ele explorou comparativo e superlativo aqui também, que você vai ter que olhar pelo contexto, tá bom? Que aí ele vai colocar assim, ó, escolha a alternativa que mostra comparativo e superioridade dos adjetivos sublinhados. Small e young, galera. Comparativo, só para lembrar, hein? Comparativo é more ou sufixo R. Superlativo é most ou sufixo ST. Tá bom? Fica atento a isso aqui. Então ele quer o comparativo, ele quer isso aqui, comparativo. Comparativo para adjetivos curtos, smaller, younger. Beleza? Vamos lá, aqui a interpretação, número 26, interpretação. Número 27, completar, preenchendo o texto com a forma adequada do verbo. Aí aqui uma coisa bem simplesinha, que ele fala assim, ó. Travis Ludlow, que blá 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 18, quando ele completou a segunda navegação no último ano. A gente fala em português que tinha 18 anos. Em inglês você não vai falar had 18. Você não fala tinha 18. Em inglês eu falo I am 18 years old. Ao pé da letra, eu sou 18 anos velho. Tá? Você tem que usar o verbo to be. Como ele está falando do último ano, vai ser was. E não is. Beleza? Completar o was. Bom? Número 28, interpretação de texto. Número 29, ele vai pedir a negativa da frase que está aqui. Que aí tem que tomar muito cuidado. Vem a dica para vocês. Who has? Who has? Qual é a negativa? Vontade de falar hasn't, porque você sabe que existe o auxiliar hasn't. Mas eu só vou usar hasn't quando ele for auxiliar. Aqui ele não é auxiliar. Fala Mark Rutherford, que ele possui nacionalidade belga e britânica. Esse has não é auxiliar. Então, cuidado, que é uma diferença de falar assim, ó. He has a car. He has. Vou botar aqui do lado, aqui, calma aí. He has done the exam. He has a car é o único verbo da frase, então ele é verbo principal, eu não vou conjugar ele. He has done, ele é um verbo auxiliar. Nesta frase eu falo he
hasn't done. Aí eu vou usar o hasn't, porque ele é auxiliar. Aqui eu não tenho auxiliar, então vou criar o auxiliar does para conjugar. Criei o doesn't, aí eu uso he doesn't have. Eu tenho que criar auxiliar, que é o mesmo caso que a gente tem aqui, ó. Eu vou ter que criar auxiliar. Então tá vendo que primeiro, aqui hadn't não seria porque ele jogou para o passado. Hasn't não porque ele não é auxiliar. Não vou usar o don't porque refere-se à terceira pessoa do singular, Mark Rutherford. Então não vou usar o don't. Eu vou usar o doesn't have. É a letra D. Essa é a forma negativa, que aí tem que ficar esperto, porque vai que cobra na sua prova. Vamos lá. Aqui, para poder classificar as palavras que tendem a ser mais simples, né? Na função da palavra. Então, her é um adjetivo possessivo. Tá bom? Posted é o verbo no passado. Posted, 2, é o verbo no passado, postou. Female é adjetivo. Eu já estou simplificando, tem que olhar no contexto, mas eu já estou adiantando. Ele é um adjetivo, fêmea. E afeição é um substantivo. Então, a resposta, letra D. Vamos lá, outra de comparativo aqui, galera. Comparativo da palavra sublinhada no texto é... Olha aí, ó, duas provas seguidas brincando com os irregulares. O comparativo de good é better. Cuidado que best é superlativo. Better, isso aqui nem existe. Gooder, não existe. Fica atento, galera. Vai que a gente cai, né? Não pode cair nessas coisas, não. Vamos lá. Olha o próximo texto. Kate Bush really moved by running up that hill, hitting number 1. Vamos lá, ele está falando que essa música atingiu, a música da Kate Bush, ela atingiu o número 1 nas paradas de sucesso, né? Não tem nada a ver com a área da aviação. Olha aqui, ó, aquela questão que eu falei para vocês, é atípica, mas aqui apareceu, só que ele não entrou com a parte de numerais por extenso. Ele pediu assim, o número 1985 em 1985 track é usado como, muito cuidado, isso aqui é um ano. Tá bom? Ele é usado como ele nem colocou a palavra numeral, mas isso aqui é um adjetivo para caracterizar. Track é faixa de música. A faixa de música de 1985. Então ele é um adjetivo caracterizando a palavra track. Fica a dica para vocês. Tá bom? Olha aqui, ó, gente, que aparece aqui, ó, usando aqui os artigos. Tá vendo aqui, ó? Tá usando os artigos. Aí tem que ficar atento, galera, quando a gente fala disso aqui. Beleza? Vamos lá, escolha a alternativa com a correta sequência das palavras para completar o espaço branco do texto. Então, vamos lá. A cantora postou uma declaração. Statement, declaração. Bom, é a declaração. Faz sentido depois dizer ela postou a declaração? Para você dizer, não, ela postou uma declaração. Uma qualquer. Eu vou usar a ou N, eu vou usar a. A statement, porque começa com uma consoante. N é antes de som de vogal. Ela postou uma declaração no seu website sobre como a canção de 1985 tem que ser específico, né, galera? A canção, the. Então, vou usar the. 19. Você não faz sentido uma canção de 1985, não. A canção dela, de 1985, está sendo tocada em todos os lugares após ser apresentada na última temporada, on the last season. Later season, na mais recente temporada, Stranger Things. Sadie Sink's character, né, o personagem da Sadie Sink, Max, listen to the track, ouve a faixa de música até os seus amigos colocar para repetir. Então você está vendo que é a letra A, a resposta correta. Está vendo? Letra A é o que completa a opção correta. É muito comum cair questão de artigo? Não, não é muito comum, mas você vai ter que usar a interpretação para ver. E primeira coisa, é definido ou indefinido, galera? Olha o contexto. Olha o contexto, tá bom? Então vamos lá. Ela postou a declaração. Ele falou de uma declaração antes? Não. Ela postou uma declaração no seu website dizendo que a música específica a mais recente temporada, tá vendo? Então você vai ter que olhar pelo contexto, se é definido ou indefinido. Eles comem bastante esse tipo de coisa, né? Então fica legal ficar saber isso. Número 34 é interpretação. Número 35. Escolha a alternativa que contém a forma infinitiva dos verbos em negritos no texto. Então ele está mostrando verbos em negrito aqui no texto. E ele pede para você colocar quais que são
a forma infinitiva. Aí você pega pelo taught. Taught é o passado do verbo teach. Pronto, já matou aqui, ó. Teach é ensinar, depois vem o verbo lead. Led é o passado de lead. Depois vem quit, que é a mesma coisa. E depois vem o verbo become. Cadê? Tá aqui, ó. Tá became no texto. Então ele quer qual é a forma básica deles. É a letra B. Pronto. Tá aí a forma para vocês. Então é só para ficar esperto, assim, que é só para reconhecer a forma. Ah, então taught é o passado de quem? Led é o passado de quem? É mais ou menos isso, tá bom? Quando for mano oposto, a palavra que usa o mesmo prefixo como a palavra sublinhada do texto é a palavra sublinhada no texto unlikely. Qual dessas aqui vai usar o un como prefixo? É a palavra common, uncommon. Legal, illegal, possible, impossible e probable, improbable. Muito cuidado com isso aí. Mas sufixação e prefixação nem é uma coisa que eles deveriam estar cobrando, porque não tem no edital, prefixo sufixo tem no do BCT, mas isso aqui não tem. Vamos lá. Interpretação. Olha aqui, ó. Interpretação. Olha quem apareceu de novo aqui, galera. Conjunção. A palavra completa ambos os espaços em brancos no texto é... Aí você, gente, tem que conhecer conjunções, galera. Despite, apesar de, although, embora, however, entretanto, therefore é portanto. Tem que ficar esperto com isso aí. De acordo com o texto, interpretação, tá vendo? Olha a questão de vocabulário que vai entrar aqui nos determinantes, né? All é tudo, half é metade, every, todos, whole é inteiro. Eu preciso saber disso aqui, tá bom? Então ele fala, é só olhar pelo contexto. É chefiado por um quarteto de 20 ou 30 alguns anos de idade, irmãos de 20 a 30 anos de idade, que cresceram numa área e blá blá blá, pais possuíam lojas de donut. E todos os pais, metade dos pais, every parent ou whole parents. Qual que pode substituir? Não. Calma aí, galera. Olha como é que eu estou indo empolgado. Aqui ele fala assim, qual que pode substituir a palavra em negrito? Ele está aqui, ó. Não é, eu vou completar, não. Entire family. Entire family seria whole family. A família inteira. Ou é todas as famílias. Half é metade da família. Every é todas as famílias também. Cuidado com isso. Aqui, entire family é as famílias inteiras. É completo, né? Todas as famílias. É a família toda. Beleza? Interpretação. Olha quem apareceu de novo, pronome relativo. Qual completa o espaço em branco? That é o coringa, é para pessoa, para coisa. Who é para pessoa, which é para coisa e whose é posse. Então você vai ver aqui, ó, é justamente isso aqui. Que cresceram numa área e blá 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 pais possuíam lojas. Vamos lá, irmãos que cresceram numa área e que pais possuíam, não faz sentido, that parents. Que pais aqui, nem o who, nem o which. Ele vai ser o whose. Por que ele vai ser o whose, Goofy? Qual a tradução de whose para vocês, senhores? Whose é o cujo ou cuja. Aí fica a dica, tá bom? Então vamos lá, pronome relativo. O that, who, which, normalmente é o que. Em português, é o que. Então, o garoto que pegou meu livro. Agora, o whose é o cujo, com a ideia de posse. Como assim? O garoto cujo pai é médico. Então, pai que pertence ao garoto. O garoto cujo pai é médico. O pai que pertence ao garoto. Então, tem que ficar ligado com isso aí, ó. Tá vendo? Faz uma diferença ter essa noção aí. Então, vamos lá. O pronome relativo que completa o espaço em branco é o whose. Beleza? Vamos lá. Escolha a alternativa que tem a tag question. Olha de novo aí aparecendo tag question da frase sublinhada. Então, a frase sublinhada no texto. That's too many. Quando falou that's too many, isso é demais. Vamos lá. Eu vou utilizar o quê? That, eu vou substituir por it. E esse that's too many é is, contraído, certo? Na negativa vai ser isn't. Lembra sobre o uso da tag question? Se eu estou afirmando na frase, eu vou negar na tag question. Se eu estou negando, eu vou afirmar. That's too many. Isn't it? Você não vai falar isn't that. Isn't it. Beleza? Vou trocar. Aqui é a parte legal que você nem tinha que saber, né? Ele nem fez jogadinha com that. Mas é o it, ele botou it em todas. Olha qual é esse.
45. Escolha a frase do texto que não está na voz passiva. Atenção para esse detalhe que pode passar despercebido, que não está na voz passiva. Galera, vamos lá. Se liga só. Assinale qual que não está na voz passiva. Então, você vai ter que entender assim. A dica é o seguinte. Toda voz passiva tem que ter um verbo to be e um verbo no passado particípio. Tá bom? Verbo to be e o verbo no passado particípio. Essa é a combinação. Eu fui enganado. Alguém me enganou. Voz ativa. Eu fui enganado. Fui é o verbo to be no passado. Enganado é o verbo no passado particípio. Aí você vai ter que ir para analisar a frase. Vários milhares de candidatos have already applied. Já né, aplicaram para a posição. Né, já fizeram um teste para a posição. Cadê o verbo to be? Opa, aqui não tem verbo to be. Deixa eu ver na letra B. Ele notou que he has been surprised. Ele foi surpreendido pelo número de aplicações. He has been. Olha o verbo to be aqui, ó. O verbo to be e o verbo no passado particípio. Tá bom? Vamos ver aqui, ó. O Chief Candy Officer vai ser requerido. The Chief Candy Officer vai ser requerido para comer 3.500 pedaços, né, de candy, de doces, por mês. Então vamos lá. Will be. E o verbo no passado particípio, voz passiva. Candy Funhouse é chefiada por um quarteto. Is headed. Verbo to be, verbo no passado particípio. Realmente a letra A é a única opção que não está na voz passiva. Que ele pediu, a única que não está. Beleza? Número 47, galera. Olha lá, número 47. Cadê aqui, ó? Vamos lá. Escolha a alternativa que não completa o conselho do terapeuta ao paciente. Quando eu dou conselho em inglês, galera, eu uso o quê? Should ou ought to. São os dois mais comuns para poder utilizar. Então, talvez você deveria parar de usar mídia social. Eu tenho should, eu tenho ought to, que são os dois mais comuns. E o had better também, ele é usado para dar um conselho. É mais enfático, mas é. O have got é o que não completa. Você tem que parar, tá bom? Se eu falar, vamos lá, deixa eu dar uma dica para vocês. Se eu falar para você assim, ó, você tem que parar, você tem que fazer isso. Eu estou dando uma ideia de obrigação. É obrigatório fazer isso, você tem que fazer isso. Estou indicando obrigação. Agora, quando eu utilizo o você deveria, olha, você deveria beber mais água. You should, ought to, had better. Os três dão uma ideia de conselho. Had better é mais enfático, mas ainda é um conselho. O have got to, have to e must, tá? Esse aqui, ó. Então, se eu usar o have to, must, ou have got to. Esses todos aí já vão dar uma ideia mais de obrigação. É obrigatório você fazer isso. Tem que focar nisso. Beleza? Já fica aí a dica para já ficar esperto. Então, completo com o modal verb, então. Ele está falando qual que não completa. Have got to. Beleza? Vamos lá, número 46. Escolha a frase na qual a palavra sublinhada ou expressão não é um advérbio, galera. Tem que tomar muito cuidado com isso. Aqui, ó, isso aqui é uma questão atípica, mas ele cobrou de vocês aqui, ó. Maybe I can cook something for us tonight. Talvez, late, tarde, tasty é o adjetivo saboroso e a lot é bastante. Todos são advérbios, com exceção de tasty. Tasty é um adjetivo, galera. Ó, isso aqui fica mais fácil de matar. Eu não sabia se talvez era um advérbio. Esse late para mim era um adjetivo, mas tasty é saboroso. 10 minutes late, eu cheguei atrasado. Esse late está modificando 10 minutos atrasado. Vamos tomar cuidado com isso aqui. Então, letra C. Não é uma questão comum, mas é só para vocês saberem, né? Nesse caso aqui. E a última aqui, preposição, galera. Eita, chegou agora o tchan do parangolé, preposição. Escolha a alternativa que completa a seguinte frase com a preposição adequada. I apologize, eu me desculpo por estar tão atrasado. I apologize for. Aqui, galera, não tem regra não. Aí vamos lá. Aqui não é regra não. Aqui é você saber qual é o que complementa adequadamente. Infelizmente, não dá pra gente fugir muito disso aqui não. Tá? Lembra que preposição é uma coisa um pouco recorrente na prova da EA,
mas não tem assim gramática, tem que saber. Apologize for, qual é a preposição que eu uso para qual verbo? Aí você vai ter que ter um conhecimento um pouquinho mais aprofundado do que o básico do inglês, tá? Mas aí você vai tentando eliminar e ver qual encaixa melhor. Não tem uma regrinha gramatical. Verbos que terminam com a letra tal, eu uso tal preposição. Não dá pra gente brincar com isso aí, beleza? Tá aí, ó. Fizemos uma baita revisão agora. Eu usei mais as questões mesmo da especialidades, porque especialidades é onde você vai ver mais, né, a gramática, outro vai ter menos. Mas vou mostrar rapidinho para vocês agora o do BCT, para você ver que assim, a pegada da prova não é muito diferente, mas ela trabalha também com a parte de gramática, só que é um pouquinho diferente. Deixa eu mostrar aqui uma provinha do BCT para vocês. Olha aqui, ó, essa prova de 2024, 12 questões, metade da prova de interpretação. Uma de vocabulário, o resto foi de gramática. Então vamos lá, primeiro texto. Passageiro com nenhuma experiência de voo aterriza o avião após o piloto ficar incapacitado. Como eu falei, bem comum que aqui eles explorem isso. Aqui ele fala assim, ó, escolha a alternativa qual tem a frase abaixo no present perfect tense. Gente, ele quer que essa frase aqui esteja no present perfect, mas em outras palavras, qual que está no present perfect? Aqui é present perfect continuous. Aqui é past continuous, passado contínuo. Aqui é presente perfeito e aqui é passado perfeito. Então, a única que está no presente, ele pediu present perfect, é a letra C. Beleza? Número 26, interpretação de texto. Número 27, vocabulário. Número 28, ele pergunta aqui, my pilot has gone. O correto tempo verbal em negrito é, ele está te pedindo uma coisa que ele acabou de pedir aqui atrás, galera. Present perfect, que é o auxiliar have, mais o verbo no passado particípio. Auxiliar have, mais o verbo no passado particípio. Presente perfeito. Então, vocês estão vendo que assim, ele cobrou duas questões de forma diferente, de estrutura verbal, e caindo em cima logo da mesma coisa, o presente perfeito. Se você sabe que presente perfeito é usar o auxiliar have ou has, mais o verbo no passado particípio, pronto, você matou aquela lá, porque só tinha uma que era só esse aqui, e aqui você matou porque você soube identificar. Ficou fácil, né? Vamos lá. Número 29, interpretação de texto. Número 30, interpretação. Número 31, interpretação. 32, interpretação. 33, interpretação. Tá vendo que é bem focado em interpretação, né? 34, interpretação. 35, é vocabulário. Ele fala assim, we are now at take-off. Nós estamos agora na decolagem. Em holandês, significa que a ação está em progresso. Então, é possível substituir por nós estamos na decolagem. Ação em progresso é o presente contínuo. We are taking off. Pronto. Ele quer saber assim, take off é o substantivo, tá bom? Nós estamos na decolagem. A forma verbal seria, nós estamos decolando. Beleza? Olha aqui, ó. Essa aqui é uma questão que é um pouco atípica. Essa que você está vendo aqui, essa 36, ela pede para completar com marcadores de discurso, que é mais provável de você encontrar na prova do BCT mesmo. Então, marcador de discurso é isso. De repente, entretanto, por um caso contrário, na minha opinião, por falar nisso, eles têm expressões que são marcadores de discurso. Você vai olhar no contexto e ver qual que encaixa. Primeiro, suddenly, de repente. However, entretanto. Otherwise, caso contrário. In my opinion, na minha opinião. Beleza? Então ele fala assim, ó, hoje a nossa aula foi sobre networking. Blá, blá, blá é um bom tópico para os jovens estudantes entrarem na faculdade. De repente é um bom tópico? Não encaixa, né? Ele está falando sobre networking, de repente é um bom tópico. Não, de repente não. Entretanto, é uma ideia de oposição? Não. Otherwise, caso contrário, também não. Caso contrário é um bom tópico? Não encaixa. Na minha opinião, é um bom tópico. Marcador de discurso que literalmente quer dizer o que a gente já conhece. E é uma expressão mais comum. É um marcador de discurso, caiu na prova aí. Então, fica esperto. Número 37. Leia as seguintes frases. A interpretação, em cima daquilo. Não. Ele fala, olha aqui, ó. Na interpretação não, boa essa aqui. Escolha a alternativa que contém as frases gramaticalmente corretas. Galera, essa aqui é uma questão relativamente simples, que quando você olha, fala, nossa, eu vou ter que saber gramática. Mas ele foca em uma coisinha besta. Bom, já vou dar dica para vocês. As erradas são a número 1 e a número 4.
Mas aonde que está um erro na número 1 e número 4? Os erros são meio que bobos. Na número 1, o erro está aqui. Teria que ser she calls. Opa. Vou botar aqui que fica maior. She calls. Beleza? Porque terceira pessoa do singular, o verbo tem que vir com S no final. E na letra, aqui está falando, aqui é o presente perfeito. Se eu usei o has, tem que ser refused. Está faltando D. Então aqui está faltando S e aqui está faltando D. Esses são os erros. Escolha a alternativa que contém frases gramaticalmente corretas. Então é a 2 e a 3. Porque a 1 e a 4 estão gramaticalmente incorretas. Beleza? Olha aí, questão boa, diferente. Eles não costumam trabalhar muito com isso não. Mas tá aí, ó. 38, galera. Mais uma de interpretação. 39, mais interpretação. 40, qual que a gente não encontra um phrasal verb? Então, vamos lá. Phrasal verb, como eu te falei, é quando você usa um verbo mais uma preposição ou um advérbio e muda o sentido. Tem que mudar o sentido, não é só ter isso aqui não. Porque aqui, ó, run into, dream of, fill up, call off. Todas têm preposição de verbo. Todas elas têm. Só que só tem uma que não é phrasal verb. A letra B. Run into é você esbarrar com alguém por acaso. Esbarrar no sentido, eu estava lá na festa e encontrei por acaso com alguém. I ran into my teacher, Demezinho. Encontrei por acaso. Dream é o verbo sonhar. Dream of é o complemento mesmo. Esse não é um phrasal verb, não muda o sentido. Fill é encher e fill up é preencher um formulário. Beleza? Call é ligar, off é para fora, nem faz sentido. Call off the flight é ligar para fora do voo, é cancelar. Então olha aí, ó. Phrasal verb já é uma coisa bem mais provável de aparecer nessa prova aqui. Dica para vocês de phrasal verb é você ficar atento com esses detalhezinhos aí, né, de tentar eliminando. Mas galera, como existe uma lista muito grande, não tem aquilo, cara, estuda tal coisa, revisa tal coisa. Não, é conhecer e se familiarizar. Não é comum ele pedir para você classificar se é ou não é phrasal verb. Isso não é o ponto principal. Isso aqui é uma questão atípica. O comum é ele perguntar, a expressão tal, a palavra tal, o phrasal verb tal, indica ele que é o sentido. Aí vai olhar no contexto que ajuda vocês a responderem. 41, interpretação. 42, preposição. Alguns aviões podem voar por mais de 5 horas. Aí tem que entender o contexto. Blá, 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 uma dos seus motores partir, ir embora, né, falhar. After, vai encaixar aqui, ó, após um dos seus motores falhar. Go out, nesse contexto, está com uma ideia de falhar. Então, aí é saber qual preposição que vai completar, qual que vai fazer sentido dentro desse contexto, tá bom? Escolha alternativa contém uma forma imperativa. Galera, imperativa é open the door. Isso é imperativo. Abra a porta. Olha o português. Você não tem sujeito. Open the door é uma ordem, né? Um comando, uma sugestão. Beleza? Então, eu tenho sujeito, eu tenho sujeito, eu tenho sujeito. Nenhuma dessas são imperativo. Don't bend your knees. Não dobre seus joelhos. Esse é imperativo. Negativo, é claro. Isso é igual aqui, ó. Don't open the door. Essa é negativa. Don't open. Beleza? Aquele de novo vai entrar naquela de gramaticalmente correto, né? Interpretação na número 45 também. Interpretação na número 46 também. Como você viu, bastante interpretação nessa prova. 47, aquele que ele fala assim, a palavra em negrito pode ser corretamente classificada como detachable cabin. Ufa, eu não sei o que é o verbo detach, mas esse able. Aí ó, fica a dica para vocês. Eu não sei o que é o verbo detach, tá? Unbelievable, unforgettable, unavoidable. Esse able, nosso ável da língua portuguesa, que é a forma adjetiva. Inacreditável, incompreensível, imperdoável. É o ável da língua portuguesa. Então ele é um adjetivo. Resposta, letra D. E a última é ler a seguinte estrutura. If I had studied more about grammar, I would have passed the test. Então, se eu tivesse estudado, eu teria passado. Escolha a alternativa que tem a mesma estrutura de terceira condicional. Terceira condicional. If I had a car now. Ele tem que usar a mesma estrutura, que é o had done, o verbo no passado, o particípio, mais o verbo would have. Tá vendo aqui, ó? É a mesma estrutura.
É só você ver quem está usando um verbo no passado perfeito, mais o would have. Passado perfeito e would have. Golf, é comum cair essas condicionais? Não é muito comum não, galera. Condicionais não é das que mais caem não, mas é ficar esperto, porque é a que mais cobra atualmente esses tópicozinhos, beleza? Então, galera, bom, chegamos aqui ao fim, tá, da nossa revisão. A gente fez bastante questõezinhas, dei dicas. Realmente não era uma aula de correção, era mais de dica, por isso foi uma coisa mais objetiva, pontual, não foi aquele vamos fazer juntos, tal, para você entender qual é a estratégia que eu vou, o que é comum, o que não é comum. Mais uma vez, a grande diferença do BCT para especialidades é que o BCT costuma puxar mais, trabalhar com textos mais encorpados, e é mais comum ter mais questões de interpretação. Mas a gente viu que teve prova que foi o mesmo número de questões. Gramática não muda muito não, tá bom? Não tem uma mudança considerável não, mas dá para você ver assim que todas elas podem cobrar. Recomendações para vocês, revisa esses tópicos que eu falei para vocês no início, de tópicos mais pontuais, que vale a pena, por exemplo, phrasal verb, não vale a pena revisar. Pô, conjunção é legal, você dá uma revisadinha, modal verbs é legal dar uma revisada, é legal você question tags, pronomes relativos, dá atenção para aquilo que, pô, ali uma revisadazinha rapidinho, já mata isso aí, já fica uma coisa boa para a gente poder fazer, beleza? Senhores, foi um grande prazer estar com vocês, um sucesso, espero que você faça uma excelente prova e que lá na prova apareça várias coisas, nossa, o Google falou disso, o Google falou aqui, caraca, isso aqui é só fazer isso e tal, não sei o quê, e você faça uma excelente prova. Valeu, gente, um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.